Bom dia, tudo bom? Eu queria hoje, nesse domingo, 11 de outubro, ler um texto que eu recebi de um irmãozinho lá da igreja do pastor Léo, no Ibura, uma bênção. Como ganhar o maravilhoso presente de Deus, está aqui, ó. O presente que Deus tem para nos dar é muito melhor do que qualquer outro presente. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos. Por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Isso está escrito em Romanos 5, 14 ao 17. O que eu entendi nessa leitura de Romanos é que quando Adão pecou, foi um só pecado. Deus tentou por Noé, Deus tentou por Moisés. Se lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? Quando ele disse, e se tiver 100 justos, ele salvaria Sodoma. Se tiver só um, ele salvaria Sodoma. Então, um só pecado veio a morte. E vários pecados veio um, que é Jesus, para dar a vida. A vida eterna. Aquilo que Deus tinha prometido a Adão, que eles viveriam eternamente, não envelheceriam, não ficavam velhos, não sentiriam dor, não haveria sofrimento. Tudo isso Deus, quando botou o homem na terra, quando fez Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Mas Satanás foi mais astuto, perverso, enganou Eva. Eva não assumiu a culpa, botou a culpa para a cobra. Adão botou a culpa para Deus. Aí veio a morte. Porque ele tinha dito para Adão que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Mas não era morte de morrer e desaparecer, não. Era morte espiritual.
Então Jesus Cristo, quando morreu por nós, foi para nos dar vida eterna e voltar aquilo que Deus tinha prometido a Adão e Eva. Só que do lado dele. Olha, tem presente melhor do que esse? Tem não, minha gente. Tem não. Então, quando Deus nos escolhe, porque não fui eu que escolhi Jesus, não. Não foi não. Não fui eu que escolhi a Deus, não. A servir a Deus, não. Não. Foi Ele que me escolheu. Escolheu você também. E aqueles que ainda não foram tocados, abra seu coração, que você vai ter a vida eterna. Sem choro, sem sofrimento. Não vai ter essa ruguinha aqui, ó. Vai ter um corpo glorificado. Tem coisa melhor do que isso? Tem não, minha gente. E a felicidade que é de servir a esse Deus. Seja servo, seja serva, se doe, mate a carne cada dia. Você consegue. Ó, beijo no coração. É esse recado que eu quero dar para você. Um domingo esplendoroso na presença do Deus Altíssimo, Deus grande, como diz minha amiga Ani. Grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Beijo.